Olá, eu sou Joana Borga, do Forração Decorativa Arte em Caixas. Que bom que você está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou trazer um enfeite bem diferente para a sua casa, né? É um enfeite de batente de porta, eu espero que você goste. São técnicas de tecido, de forração de MDF com tecido e técnicas de pintura também nos apliques e nos recortes de MDF. Então, se você não é inscrito ainda, não é inscrita aqui no canal, aproveita, aperta ali, se inscreve, ativa o sininho para não perder aí nenhum vídeo, nenhum tutorial, né, nenhum passo a passo de artesanato, que enfim é a nossa paixão, né? Então vamos lá, vamos pro passo a passo agora. Aqui então está o nosso enfeite, né, nosso batente de porta. O recorte ele vem todo desmontadinho assim, já vem pronto. Vou pegar uma tinta marrom, essa aqui é da Acrylex, você pode utilizar a tinta que você tiver em casa, sendo acrílica ou PVA, né? Um marrom um pouquinho mais escuro, um marrom mais puxado para um chocolate. Vou pegar com o auxílio de um rolinho de espuma, vou esticar bem a tinta e vou passar então em todo o aplique, pintar bem o aplique de marrom, tá? Vamos dar uma ou duas demãos se precisar da tinta marrom, em todo ele, tá? Vou aproveitar e vou passar nas letrinhas também. Essas letrinhas são recortes escrito home, né? Que é lar. Então, eu vou pintar também ela de marrom e vou pintar também as bordinhas da plaquinha de baixo. Então, vem uma plaquinha e vem duas bordinhas, uma para frente e uma para trás, tá? Esse aplique, esse recorte é da Arte Madeira Joinville, se vocês quiserem igual. Senão, vocês podem adaptar aí conforme o aplique, o recorte que vocês encontrarem. Então, aqui eu já tô acelerando também o processo da secagem, tá? Então, já secou o primeiro lado, agora eu vou passar a tinta do outro lado também. Só essa parte de cima que eu vou pintar dos dois lados, tá? O recorte e as outras bordinhas, as molduras, eu não vou precisar pintar. Agora eu vou pegar uma tinta, um marrom um pouquinho mais clarinho, tá? Um camurça. Vou colocar também um pouquinho na bandejinha e vou fazer alguns detalhes, eu vou mostrar para vocês. Com o auxílio de uma esponjinha de louça, tá? Eu peguei uma esponjinha, cortei ela e peguei a tinta e agora tô dando umas batidinhas. Ó, pego um pouquinho na bandejinha, tiro o excesso e dou uma leve batidinha nos apliques, né? Onde eu pintei de marrom, para dar um efeito assim mais enferrujadinho, mais desgastado. As letrinhas home, eu vou deixar separadinho porque eu vou fazer a mesma técnica, só que eu vou fazer de uma cor diferente, tá? Então, eu vou dando batidinha em toda a peça. Vou mostrar daqui a pouquinho no detalhe aqui mais pertinho para vocês verem como que ficou, como que foi esse efeito. Ó, já sequei, então ele ficou assim, ó, ficou o fundo marrom e manchadinho com essa cor de camurça, tá? Que é um castanho, um pouquinho mais clarinho. Agora eu vou pegar uma pastinha metálica, uma cera, né, metálica, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a tinta clarinha, eu vou pegar com uma esponjinha e vou dar algumas batidinhas também, tá? Ele vai dar uma douradinha, vai dar uma iluminada, vai dar um efeito bem legal. Nas laterais também eu esfrego um pouquinho a esponjinha para dar um efeito mais iluminado. Ó como que ele ficou. Então, ele deu um efeito bem legal, assim, com o dourado, deu uma iluminada, uma clareada. Ficou um estilo bem desgastado mesmo, como se fosse um metal antigo. Vou fazer a mesma coisa nas bordinhas ali da plaquinha de baixo.
Vou invernizar com o verniz spray da Acrylex. Eu gosto de utilizar o fosco, que apesar de ser fosco, ele não tira o brilho dourado da pasta metálica, tá? Então, eu vou invernizar tudo. Assim que secar um lado, eu vou passar o verniz do outro lado também. Agora, a gente vai fazer as plaquinhas home. Vou pegar um tom de cobre, tá? É um tom um pouquinho mais alaranjadinho. E vou fazer a mesma coisa, o mesmo efeito que a gente fez nos outros apliques. Só que em vez de pegar aquela cor camurça, eu vou pegar esse cobre e vou dar também umas batidinhas nas letras. Vou deixar secar, né? Aqui, como eu falei, eu tô acelerando um pouquinho o processo, cortei um pouquinho o processo de secagem. Já vou direto, então, para a pastinha metálica, porque meus apliques já estão secos. Faço a mesma coisa com a pastinha metálica dourada, tá? É um ouro velho. Vou fazer nas bordinhas das letrinhas também. Vou passar o mesmo verniz spray, tá? Para proteger essas peças aí de MDF. Agora, a gente vai pintar esse bules, né? E a xicrinha. Peguei um tom de bege, tá? Um café com leite mais clarinho. E com a mesma técnica da esponjinha, vou tirar o excesso ali da bandejinha e vou pintar toda essa parte que é a chaleirinha, que é o bule, tá? Bule não, é uma chaleirinha, né? Então, vou pintar toda a parte da chaleirinha. Vou deixar só a xicrinha no meio e os coraçõezinhos sem pintar. Daí a gente vai pintar de outra cor. Ó, aqui eu já acelerei também o processo de secagem, tá? E tô passando a segunda demão de tinta, porque como ela é uma tinta um pouquinho mais clarinha, precisa de 2 a 3 demãos, né, para dar uma cobertura bem legal e ficar uma cor bem bonita. Agora eu vou pegar um tom de renda, esse aqui é uma renda, um tom de renda, que é um tomzinho um pouquinho mais clarinho, como se fosse um off-white, um cremezinho bem clarinho. Vou pegar com a esponjinha, mas bem pouquinho, vou tirar o excesso bem na bandejinha e vou dar umas batidinhas, assim, para iluminar, né, os lugares, assim, para que ele fique mais clarinho e dê uma ideia de profundidade, assim, também, né? Então, eu vou iluminar algumas partes aí dessa chaleirinha. Olha, então, como que ela ficou. Então, nas partezinhas do meio da chaleirinha, ela fica um pouquinho mais clarinha. Fiz a mesma coisa na parte de trás do aplique. Então, todos os passos que a gente fizer nessa chaleirinha, a gente vai repetir atrás. Agora, eu peguei um tomzinho de verde, um verdinho bem clarinho. Também vou pegar com uma esponjinha e vou pegar só um pouquinho na esponjinha e vou dar uma leve esfumadinha só nas bordinhas do aplique, tá? Para ele ficar com aspecto de sombreadinho. O tom é um verdinho bem clarinho. Agora eu vou pegar um tomzinho de rosé, que é um rosa um pouquinho mais antigo, mais clarinho, e vou pintar a parte da xicrinha que fica dentro dessa chaleira. Para fazer essa pintura, eu não vou usar a esponjinha agora. Eu vou pegar um pincel e vou colocar a tinta em toda a xicrinha,
eu só aplico a tinta, tá? Nessa xicrinha, cubro bem ela com a tinta. E depois eu vou pegar uma esponjinha sequinha, tá? Limpinha. E vou dar algumas batidinhas, olha, vou mostrar pra vocês. Ó, então eu completei a xicrinha com a tinta, vou pegar um lado limpinho e vou dar algumas batidinhas, só para que a tinta fique na mesma, com a mesma textura da xicrinha, tá? Da chaleirinha, e não fique as marcas do pincel. Ó, esperei secar, tá? Agora eu tô dando outra de mão. Vou completar a tinta, a xicrinha com a tinta rosé, tá? Da mesma forma. Vou pegar a esponjinha seca, sem tinta, limpinha, e vou dar umas batidinhas também para tirar as marcas do pincel e para deixar, né, na mesma textura aí que o resto da pintura. Agora eu vou pegar aquela mesma tinta cobre que a gente utilizou para fazer as manchinhas do escrito Home, com o auxílio de um pincelzinho também. Eu vou aplicar essa tinta em todos os coraçõezinhos, nos 3 coraçõezinhos, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Agora a gente não vai ocupar a esponjinha, porque como o coraçãozinho, ele é um contorninho um pouco mais fininho, com um pincelzinho fininho eu consigo aplicar bem a tinta e não preciso, e ele não vai ficar com a marca do pincel, nada, então eu não preciso aplicar a esponjinha aí. Esperei secar, tá? Tanto a tinta rosé quanto essa cobre. Vou pegar aquele mesmo verdinho clarinho, bem pouquinho na esponjinha, e vou fazer o mesmo sombreadinho na xicrinha e em volta dos coraçõezinhos, tá? Para dar uma esfumaçadinha, para quebrar aquela tinta pura, né? Deixar ele um pouco mais suave. Ó, fiz de um lado e fiz do outro lado também. Dos 2 ladinhos iguais. Agora a gente vai para a parte da forração de tecido. Naquela outra plaquinha, então, que ficou, vou aplicar um pouquinho de cola, tá? Com o pincelzinho, vou esticar bem essa cola. Posso utilizar também o rolinho de espuma, né? Para deixar essa cola bem suave, bem homogênea, né? E vou aplicar, então, a plaquinha no tecido, tá? O tecidinho, a estampinha para baixo. Viro a plaquinha, aliso bem, né, o tecido para evitar que ele fique com umas bolinhas de ar, com umas dobrinhas. Então eu deixo ele bem esticadinho, bem alisadinho. E agora, com o auxílio de uma tesoura, então eu vou cortar todo esse excesso de tecido, vou cortar bem rente à plaquinha. Ó, vou contornando todas as voltinhas da plaquinha e vou tirando todo o tecido excedente. Se você preferir também, você pode auxiliar, né, com a lixa de unha também. Você pode tirar esse excesso de tecido com a lixinha, não tem problema, tá? Se você preferir fazer com a lixa ao invés da tesoura. Agora a gente vai aplicar a cola, então, do outro lado, tá? Mas antes eu vou abrir, vocês repararam que tem uns furinhos, né? Então eu vou abrir com o estilete, ou com uma faquinha, ou um perfurador, né? O que você tiver aí em casa. Abre, deixa abertinho aí os buraquinhos, tá? Da plaquinha, porque depois a gente vai passar um cordãozinho por ela. Agora que os buraquinhos já estão abertos ali, aí sim eu vou aplicar a cola do outro lado da plaquinha e vou fazer o mesmo processo, tá? Aplico a cola, vou colar o tecido. Ó, estico bem o tecido, colo tudo bem bonitinho, direitinho. E agora eu vou tirar essas mesmas sobrinhas de tecido que ficaram do outro lado.
Pronto. Agora eu também vou fazer a outra aberturinha, né, do outro lado dos mesmos furinhos, dos mesmos buraquinhos, pra gente conseguir passar aí a cordinha. Vou deixar separadinho, porque agora a gente vai fazer a base ali do batente. Essa partezinha é a partezinha que vai parafusadinha ou coladinha no batente da porta ou da parede, né? Enfim, do lugar onde você vai colocar aí o enfeite. Nós vamos forrar ela também de tecido, tá? Então, eu passo cola em toda essa parte, pego uma tirinha de tecido, aplico o recorte e estico, né? Aliso também. Agora eu vou recortar da mesma forma que a gente fez a plaquinha. Vou recortar toda em volta. Vou passar o pincelzinho sujo de cola só nas bordinhas, né? Para evitar que esse tecido fique desfiando e saindo aqueles fiozinhos. Tá? Tiro o excesso ali com a mão mesmo. Agora, com o auxílio de um estilete também, eu vou abrir aqueles 2 recortezinhos que tinha aí na plaquinha, que vai ser aonde a nossa outra parte aí vai se encaixar nela, né? Aquela parte de arabescos que a gente pintou de marrom, né? Fez todo aquele trabalho bonito de envelhecimento, né? Com a tinta, a gente vai encaixar aí nessa partezinha. Então, vamos abrir esses 2 buraquinhos. Pronto. Agora, vamos pegar aquele mesmo marrom que a gente fez a base da plaquinha, o mesmo marrom, aquele tonzinho de chocolate, vou pegar um pincelzinho pituá e vou tirar bem o excesso da bandejinha e vou passar em toda a bordinha desse tecido, dessa plaquinha, e vou passar também nesses buraquinhos, tá? Porque ele vai aparecer o tecidinho em volta. E na plaquinha também, olha, eu vou fazendo uma leve sombra no tecido. Se você tiver uma tinta de tecido marrom, pode ser, senão pode ser com aquela mesma tinta marrom que a gente pintou os nossos primeiros apliques. Vou fazer isso dos 2 ladinhos da plaquinha. Agora eu vou pegar nossos recortezinhos, vou passar cola no verso, né, atrás de cada uma das 2 bordinhas. Vou passar a mesma colinha branca que eu utilizei para colar o tecido e vou aplicar, então, a bordinha no nosso aplique, na nossa plaquinha. Fiz de um lado, vou fazer de outro também, tá? Então, assim ficou a nossa plaquinha. Ó, agora sim, então, os 2 ladinhos da plaquinha, vou pegar a nossa palavrinha home, também vou aplicar a colinha no verso e vou aplicar o recorte na plaquinha principal ali do tecido, de um ladinho e depois do outro. Vou pegar uma cordinha, tá? Uma cordinha de sisal. Aqui eu peguei uma agulha, tá? Uma agulha mais grossa, aquelas de tapeçaria, para me ajudar, então, passar naquele buraquinho da plaquinha de baixo. Mas se você se você conseguir passar a cordinha normal, não precisa, tá? Então, é só passar a cordinha no buraquinho da plaquinha e da xicrinha, fazer um nozinho para juntar as 2 plaquinhas. Ó, passei,
vou passar na xicrinha, tá? Na chaleirinha. Medi o tamanho para que ele ficasse igual dos dois lados. Fiz um lacinho, depois fiz um nozinho, tá? Então, fiz um nozinho aqui. Vou cortar as duas pontinhas que sobraram. E vou passar também na plaquinha de cima e na pontinha ali da chaleirinha, tá? Da tampinha da chaleira. Vou colocar de acordo com o tamanho que eu quero, né? Vou fazer um nozinho também e vou cortar as pontinhas. Agora eu peguei um tecido, tá? Ele tem mais ou menos uns 50 centímetros de comprimento. Vou dar um nozinho e vou fazer um lacinho aí na alça da chaleirinha, tá? Vou deixar um tecidinho assim, um tecidinho que combine com o tecido que eu escolhi para forrar a plaquinha. Então, para dar um charmezinho, para dar um toquezinho especial aí nessa peça, tá? Então, como o tecidinho não pode faltar, né? Que é o tecidinho que dá todo o charme especial, né? Dá um efeito bem legal aí, tem que ter também. Fiz um lacinho, agora eu vou cortar as pontinhas que sobraram. Por que eu tô cortando com a mão e não com a tesoura? Porque eu deixei justamente ele mais esfiapadinho, assim, para deixar um estilo um pouquinho mais rústico, tá? Deixei ele assim mesmo, com os fiozinhos, desfiei um pouquinho, né? E deixei ele com os fiozinhos assim para fora. Já encaixei, então, a plaquinha ali naquela parte do batente e é assim que ficou nossa plaquinha, nosso enfeite aí de batente. Espero que vocês tenham gostado da peça, gostado do vídeo, né? Se inscrevam aí, aproveitem se inscrever no canal se vocês curtiram, se vocês acharam legal, se vocês gostam de artesanato também. Um beijo e até o próximo vídeo.